falou nesse lugar. E isso é muito bom e gratificante, porque isso confirma aquilo que Deus ele quer passar para a sua igreja. Porque nós que, pela misericórdia de Deus, que levamos a sua palavra, a gente se preocupa em falar não aquilo que vem do nosso pensamento, da nossa vontade. Eu quero estudar isso, eu vou levar isso. Não. A gente se preocupa em saber se é a vontade de Deus, se é o querer dele. Então Deus ele colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos, que se encontra no Evangelho de João, a partir do capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do verso 1 por diante. E diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todos os sementes em mim que não dão fruto, atira e limpa todo o que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim nem vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colherá e o lançarão no fogo e arderá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Meu Pai é glorificado nisto, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Assim como o pastor falou, não desprezando a sua oração, mas eu quero fazer uma oração em agradecimento ao Senhor, para que o Espírito Santo possa tomar a direção e fazer a sua vontade. Pai querido e Pai amado, muito Jesus da tua presença, Senhor, neste momento, para te pedir, Senhor, que o Senhor entre, Pai, nos corações, nas mentes, que o Senhor possa, Jesus, continuar, Pai, nos guiando conforme o teu querer e a tua vontade. Que eu venha, Jesus, falar, Pai, não aquilo que eu quero, mas aquilo, Jesus, que o teu povo esteja necessitando ouvir. Aquilo que eles estejam, Pai, precisando. Eu quero, Jesus, te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor já tem falado, Pai, neste lugar, pelos louvores entoados, meu Deus, por tudo, pela tua presença. Continua conosco, Senhor, e assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra a qual nós acabamos de ler, ela é bem clara ao se tratar. É uma parábola a qual Jesus, ele começa dizendo: eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. E eu fui procurar saber um pouco sobre essa videira, sobre esse lavrador. E nós vemos que quando Jesus ele diz isso, ele diz: eu sou a videira verdadeira, porque há muitos que vêm com facilidade, que vêm querendo distorcer a palavra do Senhor. E são essas em qual o Pai ele se refere que são os falsos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A Bíblia é bem clara em nos dizer. Então o Senhor ele já nos deixa alerta que assim como Ele está dizendo que Ele é o verdadeiro, nós temos que tomar cuidado, porque também aparecerão muitos falsos. E Ele dá essa parábola se colocando como se fosse uma videira
E nós vemos que ele diz que toda semente ou toda vara que está em Cristo tem que dar fruto. Porque quando nós aceitamos ao Senhor e levantamos a nossa mão, nós trilhamos uma caminhada totalmente diferente daquilo que a gente andava fazendo. Totalmente diferente dos nossos desejos. E quando dava uma vontade ou um pensamento, a gente ia e não pensava duas vezes. Mas nós sabemos que agora é diferente. Quando nós aceitamos ao Senhor, antes da gente dar qualquer passo, nós temos que perguntar ao nosso Deus se Ele está no negócio, se é da sua vontade, se é do seu querer, se Deus ele se agrada, se Deus ele está no negócio. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbio que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ou seja, o Senhor está deixando claro que não é errado a gente se preparar, a gente sonhar, a gente querer fazer planos, não é errado. Mas a resposta tem que vir da boca do Senhor. O Senhor tem que ser a primeira coisa em nossa vida. Porque assim como Ele diz aqui na sua palavra, que toda a vara que está em mim, e nós sabemos que todo aquele que está em Cristo, ele tem vida. E ele dando vida, ele dá fruto. Assim, uma certa feita, o Senhor ele ia passando, e ele passou por uma videira. E a palavra diz que a videira ela era cheia de folhas, grande, bastante bonita. Mas quando o Senhor procurou fruto naquela videira, ela não tinha fruto. É muito bom a gente aceitar ao Senhor, vir para a igreja, louvar o seu nome, exaltar, sentir a sua presença. Mas o Senhor ele quer que a gente sinta essa intimidade, essa presença constantemente. Não somente quando você vier para a igreja. Por isso que uma passagem, quando você vai lendo, Deus ele vai abrindo a sua mente e uma coisa leva a outra. Para a gente renunciar, para ter essa presença do Senhor em nossa vida, nós temos que renunciar ao nosso desejo, à nossa vontade. Muitas das vezes nós temos dormindo e nós temos que renunciar ao sono de madrugada para descer, para orar, para apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque o crente, irmãos, que não procura viver em oração, a gente vive somente de momentos. E o Senhor ele não quer que a gente viva de momento. O Senhor ele quer uma vida eterna comigo e com você. Eu digo isso por experiência própria. Porque quando eu aceitei ao Senhor, eu não tinha um compromisso com Deus. Eu procurava ter um compromisso até com o pastor da igreja. Não faltava ensaio, não faltava culto.